Mais um encontro do canal da mediação e do direito de família. Hoje trazemos um tema que é bastante indagado, porque há muita gente pensando sobre esta questão, que é saber se pode pedir alimentos para os avós. Então eu vou dizer que sim, mas depende. Vamos pensar. Primeiro, os alimentos devidos entre parentes. Nós temos uma garantia de que entre parentes um não pode abandonar o outro à miséria, à fome, às necessidades. Mas vamos pensar um pedido de alimentos para uma criança. E aí nós temos, assim, os pais são obrigados a sustentar os seus filhos. Se este pai estiver ausente, em lugar incerto e não sabido, ou doente, ou incapacitado de alguma forma de prestar alimentos, é preciso primeiro entrar com a ação contra este pai, fazer esta prova da impossibilidade e da incapacidade dele prestar alimentos, e aí, com esta decisão, é que se vai poder entrar com uma ação contra os avós. Os avós daquele que vem daquele pai, os avós paternos. Também pode entrar contra os avós maternos, desde que seja a mãe que não está prestando os alimentos. Esses avós virão suprir a incapacidade do seu filho, da sua filha, de prestar os alimentos para aquela criança, para que ela possa viver de acordo com a capacidade daquela família. Os alimentos sempre são devidos na proporção dos ganhos de quem vai pagar e na proporção da necessidade de quem vai receber os alimentos. Uma família abastada, que tem possibilidade de proporcionar uma educação de primeira, com grandes oportunidades, deverá pagar alimentos também equivalentes. Os avós podem, sim, prestar alimentos aos netos, porém, antes de pleitear esses alimentos, é preciso pleitear os alimentos do pai ou da mãe, que não estão comparecendo com esta obrigação. Os avós são obrigados a pagar igual como se fossem os pais. Durante todo o tempo em que aquele neto for menor de idade, né, até os 18 anos, e a partir dos 18 anos, desde que esteja estudando ainda, serão obrigados a prestar alimentos até que eles se formem. Logicamente, nós temos aí decisões dos tribunais que dizem assim, e se, por exemplo, já se formou, mas foi fazer pós-graduação, tem que pagar? É uma questão que vai ser resolvida por um juiz. Ou então, uma pessoa, um neto que não está satisfazendo as necessidades para poder fazer um curso bom de formação, ele não sabe o que quer, uma hora ele está fazendo uma coisa, daqui a pouco ele desiste e vai fazer outra. E esses avós vão ter que pagar até quando esses alimentos? Também pode ser pleiteada uma exoneração. Exoneração é a ação que quem paga alimentos, sejam os pais, sejam os avós, pode pleitear a um juiz para dizer:
não quero mais pagar, não posso mais pagar, ou então aquele alimentando não precisa mais. Então ele poderá obter do juiz uma sentença que vai liberá-lo daquela obrigação. Então, voltando à pergunta inicial, pode-se pedir alimentos aos avós? Sim, porém com certas condições, né? Então, são essas as condições. Em primeiro lugar, precisa esgotar o pleito de alimentos ao pai ou à mãe, que são o primeiro da linha familiar. Na ausência desses, na impossibilidade desses, então se pode pedir a substituição dos pais pelos avós. Pode-se pedir alimentos aos avós maternos e paternos simultaneamente? Se for o caso, sim. Nós temos sempre que levar em consideração. Cada caso é um caso. Tá? Esses avós poderão até se complementar de modo que eles paguem uma parte o outro, porque às vezes fica muito pesado só para um dos avós e então eles podem fazer essa divisão. Tudo é possível, desde que a criança seja assistida no seu superior interesse, que é a garantia que o Estado dá através da lei. Até a próxima quarta-feira e não esqueça de dar o seu like.